Bom dia! Bom dia para você que está nos assistindo de casa. Olha para quem está do seu lado, dá uma piscadinha, fala: esse culto vai ser poderoso em nome de Jesus. Aleluias! Vamos fechar os olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso na sua casa, que nessa manhã possamos ser cheios do teu Santo Espírito. Fale conosco de forma gloriosa, poderosa. Declaramos curas e milagres neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem expectativas no seu coração que vai ser um grande domingo em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Glória a Deus. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Olhos me viram.
Senhor nos amou primeiro, Deus. Espírito Santo de Deus, coloca isso em nós, Deus. Diga mais uma vez isso. Senhor, eu te
bondade e a misericórdia dele sobre a sua vida. Seja livre para sorrir na presença do Senhor. Seja livre para se alegrar. Seja livre para sonhar. Saia depressão. Saia toda dor. Ele te fortalece. Deixa ele te fortalecer com alegria. Vem, Espírito, venha nos encher. Vem nos encher com a tua alegria. Ele fortalece. Vem nos encher com a tua alegria. Ele fortalece. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa adoração. Nós entregamos a Ti a nossa declaração de amor. Nós te amamos. Nós recebemos o Teu amor e nós sabemos que o Senhor é quem nos fortalece em meio aos processos, que o Senhor é quem nos capacita a continuar sorrindo mesmo quando tudo diga não. O Senhor é aquele que coloca o sorriso em nossos lábios, é aquele que nos levanta no dia mau. O Senhor é aquele que nos conduz em meio a um caminho de sombra e de morte. E nós não tememos, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está nos dando a vitória, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos enchendo, o Senhor está nos capacitando a vencer os desafios da vida. E nós te agradecemos. Encha-nos com a tua alegria, encha-nos com a tua alegria, encha-nos com a tua alegria, mesmo em meio a dias difíceis, que possamos ser tomados pelo teu Santo Espírito. E nós declaramos nessa manhã que nós estamos a caminho de te encontrar, Senhor, e de ver a tua glória se manifestando em nossas vidas. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Você pode se sentar. Deus é bom, amém? E o Senhor fala conosco, amém? Em meio a uma ministração, domingo passado, nasceu esse louvor, ó, fresquinho da nossa igreja. Aleluias. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluias. Então, acabou de sair, acabamos de cantar, né? Por isso que a gente está se adaptando aqui. Mas em nome de Jesus vai ser o nosso hino nacional, de que o Senhor nos enche com alegria e nós podemos vencer todas as coisas porque Ele nos fortalece, amém? Quero deixar com vocês aqui um vídeo agora, em nome de Jesus. Porque à medida que eu me alegro na lei do Senhor, à medida que eu me alegro de estar na presença do Senhor, à medida que eu me alegro nos processos de Deus na minha vida, à medida que eu me alegro com aquilo que a palavra me direciona, eu alegro o coração do Senhor e Ele me dá forças para continuar. Aleluias! Essa alegria nos fortalece. Back when I was young, my eyes were full of life. But now that I am older, I live at the speed of light. Feels like the cycle never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So won't somebody please pass the megaphone. Nós estamos
aqui direto do nosso culto da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, nesse domingo muito especial, onde nós falamos sobre a segunda marca da nossa igreja, que é... Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom demais, amém? A gente está tão feliz que você está aqui conosco. Eu quero que você olhe para quem está perto de você, dê um sorriso com os olhos e diga assim: você está mais bonito do que na semana passada. Fala para ele. Pergunta: qual é o segredo de você ficar mais bonito de uma semana para outra? Qual que é? Gente, tem sido tão gostoso esse mês, e acredite, nós já estamos passando da metade do mês de novembro. E eu achei que esse mês do aniversário ia ser um pouco mais demorado, mas ele está mais rápido do que eu imaginava, né? E a gente tem vivido cada experiência com Jesus, tem sido incrível. Nós já estamos na terceira marca da nossa igreja nesses 2 anos. Então nós estamos celebrando 2 anos de igreja, e está tão gostoso. As lives, a live nessa segunda-feira foi demais. Quem assistiu? Dá um tchauzinho assim. Quem assistiu, levanta a mão. Se você não levantou, é que você não está assistindo as lives da igreja, gente. Dá uma olhada para quem está perto de você e fala assim: tem que assistir. Mesmo que você não consiga assistir meio-dia na segunda-feira, que eu sei que já é um horário inviável, a gente está pensando em outro horário, mas assiste depois lá no nosso IGTV. Você que está na sua casa também, o nosso Instagram está passando aqui embaixo, e você pode acessar lá, @renovadacantareira. Você tem lá o IGTV e você vai poder assistir todas as nossas lives, todo o nosso conteúdo disponível para você, em nome de Jesus, amém? Então, nós temos vivido um tempo muito especial, porque as mensagens, tudo que tem acontecido na nossa igreja é uma celebração mesmo por esses 2 anos de igreja, por esses 2 anos de vida, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito mais a derramar. Sabe, quando eu vejo nós ministrando louvor com uma canção que nasceu de uma pregação, gente, isso é uma resposta de oração, e isso só me faz ter a certeza de que Deus existe. Eu estava ouvindo algum tempo atrás um pastor, uma música que me marca muito assim, e depois eu fui entender a história, né? E a música quando eu vi a primeira vez, ela me marcou muito. É uma música profética, uma música de celebração, uma música que falava sobre o poder de Deus. E aí eu falei assim: eu quero ver qual é a história dessa música. E aí eu voltei alguns vídeos antes no culto, e eu descobri que a música nasceu no meio da pregação daquele pastor também, em cima da palavra de Ezequiel 37. E aí quando eu falei assim: Senhor, que o Senhor nos dê a graça de um dia poder viver uma experiência como essa. E Deus foi mais rápido do que eu imaginei, do que nós podemos imaginar, porque semana passada a Adriana ministrou sobre Neemias capítulo 8, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então quando a gente canta "Vem nos encher com a sua alegria", e a Bia, que me fortalece, a gente, meu Deus, isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso? É Deus maravilhoso. Graças a Deus, graças a Deus. E eu quero começar com uma notícia boa. Essa semana tivemos 3 aniversariantes na nossa igreja. Meu Deus, a Andresa que fez 17, não, brincadeira, 23. O Benjamin que fez 4. E a Fernanda que fez 41. Vamos aplaudir ao Senhor pelos nossos aniversariantes. Uau! Que bênção, que bênção, que bênção. Querido, sem mais, eu quero falar sobre a terceira marca da nossa igreja, que é palavra. Pode dizer bem forte: palavra? Então, só para recapitular, nós já falamos até aqui, e esse mês todo, são 5 mensagens, nós vamos falar sobre as marcas que são visíveis na nossa igreja nesses 2 anos. A primeira foi que na nossa igreja nós vemos muitas pessoas recomeçando, ou muitas pessoas começando algo na sua vida, ou recomeçando na fé, recomeçando no ministério, ou começando na fé, começando no ministério. Semana passada a Adriana falou sobre uma outra marca da nossa igreja que é muito visível, que é a alegria. Eu não sei se é porque a gente vai subindo a serra e aquelas árvores, o Espírito Santo já vai falando com a gente, aí quando a gente chega aqui a gente só vê gente bonita.
Em que outra igreja você chega, tem um japonês desse esperando você para te dar um bom dia, passar álcool em gel na sua mão? É só na Cantareira, gente. Em que outra igreja tem uns meninos do audiovisual assim? Só aqui. Os meninos tudo novo, tudo fitness aí, ó. É só na Cantareira. Então, que tem um ministério de louvor perseverante como esse. Gente, talvez as pessoas cheguem aqui de primeira vez e falem: meu Deus, mas esses meninos precisam melhorar muito. Não estou falando, entendo o que eu vou falar. Mas para nós que estamos aqui nesses 2 anos, gente, melhorou muito. Quem não estava tocando, gente, agora, meu Deus do céu. E quando entrar os novos integrantes ainda, esse espaço vai fazer barulho. Quero ver as abelhas dançando aqui dentro, em nome de Jesus. E essas marcas, como a gente já falou, essas marcas, elas não são apenas da nossa igreja. Eu quero que você entenda isso. Mas são marcas da sua vida, são marcas da minha vida. Porque a igreja não é essa estrutura, não é um perfil no Instagram. A igreja somos eu e você. Quando você está trabalhando, você é a igreja de Cristo. Quando você está dirigindo o carro, você é a marca de Cristo. Quando você está no ônibus, é a marca de Cristo. Quando nós estamos almoçando com a nossa família, uma lasanha maravilhosa depois de um culto desse, amém? Ou um churrasco, né, André? Quem sabe? Quando você está almoçando, você é a igreja. Então, você está... Gente, eu não sei você, mas às vezes eu estou almoçando assim e eu vejo a minha família tendo o privilégio de almoçar junto todos os domingos. Como isso me alegra. Porque eu vejo que isso é o mover de Deus. Quando nós estamos ali vivendo a experiência de estarmos juntos em qualquer área que seja, eu estou vendo as marcas do Evangelho de Jesus latentes na nossa vida. Eu quero que você comece a perceber isso. Então, quando a gente fala das marcas da nossa igreja nesses 2 anos, não é da estrutura, por mais bonita que ela seja, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre algo que para mim é muito especial: a palavra. Para mim, a palavra, talvez de todas as marcas, essa para mim seja a que mais me alegra. Não sei se eu amo a palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Você que está na sua casa, se você ama a palavra de Deus, digita aí no chat: eu amo a palavra. Falar da palavra é importante porque ela é o centro da nossa vida. É por causa da palavra que nós somos transformados, é por conta dela que temos acesso ao Pai, é por conta dela que temos vida. É a palavra. Gente, não é porque eu e você somos bonitinhos que Deus transformou a nossa vida. Ele transformou por conta da palavra. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Querido, a nossa vida é hoje o que a palavra diz que ela é. Essa semana eu estava aí, eu falei isso até numa live. Toda terça e quinta, meia-noite, eu faço uma live no perfil da nossa igreja oficial, lá, o oficial não, da nossa igreja sede, @renovadoOficial. E essa semana eu compartilhei um testemunho. A Adriana estava no Rio de Janeiro a semana, e eu estava só com eu e o Benjamin sozinho. E nós não damos folga para o menino. Ele tem que ter, ele faz devocional de manhã, faz devocional à noite, e às vezes à tarde, quando nós conseguimos ter um tempo antes dele tirar uma sonequinha. Que vida, né? A gente faz mais uma devocional com uma história. E esses dias ele falou assim: eu não quero a palavra hoje, eu não quero ler a Bíblia hoje, papai. Aí você fala: olha o filho do pastor que descrente, né? Mas eu falei: filho, se nós não temos a palavra, nós não temos nada. Nada. E quando eu falei isso marcou a minha vida. E o Espírito Santo falou assim: você está falando isso para ele, mas isso tem que ser falado para você também. Então repete mais uma vez para você ouvir. Sem a palavra você não tem nada. Nada, nada. Pastor, por que você está falando isso? João capítulo 1, versículo 1, olha só o que a palavra de Deus diz: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Consegue entender? Quando nós falamos de palavra, nós estamos falando do próprio Deus.
A palavra não é algo aleatório, não é um livro escrito por um escritor capacitado, por alguém que tem uma criatividade, que sabe como usar ali as letras, as palavras, formar frases. Preste atenção, a palavra que nós estamos falando é o próprio Deus, o Verbo. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Quando nós falamos que a nossa igreja tem essa marca da palavra, é porque nós aqui prezamos pela palavra. Jesus, Ele é a palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando nós abrimos a Bíblia, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. O próprio Deus. Você não está lendo um livro de ficção, não é uma literatura, não é Machado de Assis, sabe, é Deus. É Deus. Quando você pega a palavra de Deus para você abrir, ela tem a resposta. É como se o próprio Deus estivesse falando comigo e com você. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos aqui, só para que fique claro, só para que a gente possa entender o que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Então vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, Isaías 41, versículo 10. Quando a gente pega Isaías 41, versículo 10, eu vou descer aqui, não tem problema que eu vou subir da câmera, mas eu pego aqui e chego e falo assim, por exemplo, Isaías 41, versículo 10, deixa eu achar primeiro, está aqui. Quando eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, em Isaías 41, 10, é como se, por exemplo, a Gisele abriu a Bíblia, é como se Deus estivesse pegando assim, falando, não sou eu, tá? É a palavra. Ela diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Gente, é Deus. Não foi o pastor Alex, é Deus falando com cada um de nós. Você está com medo? Deus tem algo para falar para você por meio da palavra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando nós olhamos, por exemplo, e de repente você se sente angustiado, ou você se sente angustiada, aí a gente vai lá para João capítulo 14, e a gente vê isso aqui, ó, João capítulo 14, e aí de repente você está lá e Deus quer falar com você. E muitas vezes a gente fica procurando conforto no Netflix, a gente fica procurando conforto na palavra de um amigo, mas a gente às vezes esquece que Deus tem uma palavra, e essa palavra é uma palavra de transformação. João capítulo 14, versos de 1 a 3, de repente vamos supor que o Edson está lá angustiado, aí Deus vai falar com ele, dizendo assim: que o coração de vocês não fiquem angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês também estejam. É a palavra. A nossa igreja tem essa marca, nós vivemos a palavra, é Deus falando ao nosso coração. Aí você fala: pastor, eu estou com um problema com os meus filhos, eu tenho um problema, os meus filhos, seja ele de qual idade for. Aí eu convido você, deixa Deus falar com você por meio da palavra. Aí a gente lê lá, Salmos capítulo 127, versículo 3, você está preocupado, angustiado com seus filhos. Amanda fala assim: meu Deus, pastor, o Rodrigo está dando tanto trabalho. É só uma conjectura, é só uma ilustração, tem nada a ver com a cor do seu cabelo. Aí a gente lê lá, em Salmos 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos,
o fruto do ventre, seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É Deus, é Deus. Aí você fala, pastor, o meu problema de verdade é no casamento. Graças a Deus ninguém aqui enfrenta esse desafio. Aleluia. Mas aí a gente olha para o escritor em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, e diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É Deus falando. Digno de honra entre todos seja o casamento. Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela é, para mim e para você, a resposta de Deus. É como se você, ao abrir a Bíblia, Deus ministrasse, falasse. Eu quero te desafiar, inclusive, a você pegar um momento essa semana, ou todos os dias, se possível. Vá para um lugar tranquilo, não precisa nem colocar louvor. Eu quero te desafiar, porque às vezes a gente coloca um louvor para parecer que fica mais espiritual. A palavra de Deus não precisa disso. É o próprio Deus falando. A minha avó, algum tempo atrás, eu estava tomando café com leite com ela, e ela falou assim: filho, esses dias eu estava lendo a Bíblia. Minha avó é aquelas crentes do reteté, bem reteté mesmo, bem forte. Quem conhece ela, alguns conhecem, ela é fera. E ela falou assim: filho, eu estava lendo a Bíblia, Deus me deu uma experiência que eu nunca tinha tido. Ao ler a Bíblia, as letras começaram a saltar aos meus olhos como se fossem ouro. Eu não via as letras pretas no papel branco, eu via como se fosse ouro. E Deus falou assim: essa é a minha palavra, ela tem valor. Você consegue olhar para quem está perto de você e dizer assim: a palavra de Deus tem valor? Sabe, nós vivemos num tempo, eu vou voltar um pouquinho, a gente está só na introdução. Na época da escola você aprendeu sobre antropocentrismo e teocentrismo. Quantos lembram disso? Quantos lembram? Senhor amado. Por que estou falando isso? Porque nós estamos falando de palavra. E falando de palavra, nós vamos entender essas definições. Por quê? Antropocentrismo é a forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo. Então, quando nós falamos de antropocentrismo, nós estamos falando quando o homem se coloca na posição de centro do universo, tudo converge nele, tudo é por causa do homem. O teocentrismo é diferente. O teocentrismo é a doutrina ou crença que considera Deus como centro de tudo. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando nós olhamos esses 2 anos de história, só podemos concluir uma coisa, que é certa: Cristo é o centro da nossa vida, é o centro dessa igreja. Cristo é o centro. Quando olhamos para esses 2 anos, nós temos que entender que é por conta de Cristo que nós somos salvos, é por conta de Cristo que nós somos perdoados, é por conta de Cristo que nós somos amados, e é por conta de Cristo que nós somos enviados. Nós não somos o centro, Cristo, Ele é o centro. Uma igreja teocêntrica é uma igreja fundamentada na palavra. Antigamente, quando se ia erguer uma igreja ou construir uma igreja, sabe o que eles faziam? Eles lançavam a pedra fundamental. Quantos já ouviram sobre isso? O que era isso? No terreno onde ia ser construída aquela igreja, aquele prédio, cavava-se um buraco no centro do terreno, depositava-se ali uma Bíblia, dizendo: esta igreja tem um fundamento, a palavra, Jesus é o centro. Óbvio que isso é um ato profético, mas nós precisamos entender nos nossos dias, onde o homem está cada vez mais necessitado, onde o homem está cada vez mais necessitado de atenção, de carinho, onde o homem está cada vez mais debilitado nas suas emoções. O que a igreja corre o risco de fazer? Colocar o homem no centro para saciar os seus desejos.
colocar o homem no centro. Aí pregam-se palavras de exaltação do homem, e só prega-se palavras: você pode, Deus pode todas as coisas por você. Não, Deus pode todas as coisas por Ele, não por nós. Consegue entender? Nós não somos o centro. Tem até um pregador famoso que prega, não vou falar como ele prega, que ele diz: você é o centro. Não, você não é, eu e você não somos. Deus é o centro. Nós somos alcançados pela manifestação da glória de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus. Está aqui comigo? Continua me amando? A palavra. Quando nós entendemos que mais do que um discurso de exaltação do homem, existe a palavra de exaltação a Deus, a nossa vida é completamente diferente. O evangelho que engrandece o homem ao invés de Deus não é evangelho. E uma teologia que desconhece a capacidade de Deus de transformar a nossa vida, não por nós, mas pela manifestação dele em nossa vida, não é uma teologia correta. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: nós não somos o centro, Deus é. E se nós como cristãos não entendermos que Deus nos ama e que nós somos transformados por conta dele, porque esse é o princípio da salvação, nós não merecíamos, sim ou não? Mas a graça nos alcançou, mediante a fé em quem? No homem? Não, em Deus, por meio de Jesus. Só somos algo quando Cristo está no centro da nossa vida. E eu estava preparando essa mensagem e eu me lembrei de Pedro quando negou Jesus. Consegue lembrar? Jesus está onde? Está preso, está sendo julgado, acusado. Pedro está distante de Jesus. O que aconteceu aqui? Durante 3 anos, Pedro andou do lado de Jesus. Jesus foi o centro da vida daquele homem que antes era pescador de peixes e se tornou pescador de homens. Jesus era o centro da vida e do ministério daquele homem. Antes de Jesus, a vida dele estava sem sentido, sem rumo, a família estava enferma, mas Jesus veio, curou a sogra dele, trouxe sentido para a vida dele, colocou ele no caminho, no ministério. Jesus era o centro. Mas na primeira oportunidade em que Jesus se afastou de Pedro, o que ele fez? Negou Jesus. Nós só temos condições de viver algo pleno quando nós trazemos Jesus para ser o centro da nossa vida. Não as nossas ideias e convicções, Jesus. Quando as nossas ideias e convicções são Jesus, tudo na nossa vida flui de forma coordenada e ordenada. É que às vezes nós queremos colocar Jesus dentro da nossa forma. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o pastor Alex não está bravo, ele só está dando a introdução da mensagem. Sabe, como igreja na Cantareira, eu quero que nós possamos viver, como Metodista Renovada na Cantareira, que nós possamos viver um culto e evangelho genuíno, a palavra pregada, que a nossa igreja tenha essa marca, que seja desse púlpito palavras de vida. Sabe, uma das maiores experiências que eu tive como pastor, como pregador, foi no ano de 2015. Foi um ano em que eu conversei com a Adriana, conversei com o pastor Joel, com o apóstolo Joel, e falei assim: olha, durante esse ano de 2015, eu não quero ministrar a palavra, eu não quero pregar, eu não quero subir no púlpito, eu quero ter um tempo para o Senhor falar comigo. Tinha sido muito recente a perda do meu filho, a perda do meu pai. Em um período de 11 meses, nós perdemos o nosso primeiro filho. Depois de 11 meses, meu pai faleceu. Então 2015 era um ano onde eu estava me reestruturando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu pedi esse tempo. Só que chegou um evento que tinha na igreja, um acampamento. Tanto a Adriana quanto o apóstolo Joel falaram: filho, só que nesse evento em específico você precisa pregar. Embora você não esteja à frente, você não esteja organizando, as pessoas ainda olham para você como essa referência e não podem deixar de olhar. Então eu queria que você ministrasse. Eu falei assim: mas vocês sabem que eu pedi algo e eu conversei algo com Deus. E o Espírito Santo, e eu fui colocar isso diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou assim: você não precisa pregar. Cumpra, honra a direção dos teus pastores, ouça a voz da tua esposa, prega, mas dessa vez faz diferente, deixa que eu prego. E eu falei assim: mas como assim? Naquele acampamento, o Espírito Santo falou assim: você não vai pregar, você vai abrir a Bíblia no livro de Marcos e você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 16. Tem alguém, você estava lá? Eu falei: tá bom.
eu nunca senti tanto na minha vida a manifestação do poder de Deus. Eu não preguei, eu peguei a Bíblia, eu fui lá para frente, peguei a Bíblia e comecei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 2, as pessoas já estavam ajoelhadas chorando, e Deus já estava trazendo cura, batismo no Espírito Santo. Eu terminei, eu só fiz uma oração, fechei a Bíblia e fui lá para trás de novo, ajoelhei. O Espírito Santo falou assim: eu acho que eu prego melhor que você, né? Foi a maior experiência que eu já tive na minha vida como pastor e pregador do Evangelho. Sabe por quê? A palavra. A palavra. Existem diferentes versões da Bíblia, certo? Mas todas elas contêm a palavra. E eu quis fazer essa dinâmica para a gente poder ilustrar um pouco melhor. Eu trouxe algumas das Bíblias que eu tenho em casa, e eu escolhi essas porque cada uma delas tem um significado que eu quero contar para vocês. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela marca algo na minha vida. Eu ganhei ela esse ano. Ela marca uma transição de onde eu estava. Ele pode parecer simples, mas durante um tempo eu só usei Bíblia digital, no celular, na internet, no iPad. E quando eu entendi de Deus que eu precisava carregar uma Bíblia, então essa Bíblia simboliza essa marca de voltar para o papel, de ter uma Bíblia que eu posso pegar, riscar, cheirar. Amém? Essa Bíblia, ela marca algo muito especial para mim. Assim, quando eu olho para ela, ela é toda elegante. Eu uso ela nos casamentos, quando eu faço alguma coisa mais chique. No casamento de vocês eu usei essa, por exemplo. Vou usar na sexta-feira, vocês vão pôr a mão aqui em cima, a Stephanie e o Eric. Então, essa Bíblia, ela tem um símbolo muito especial. Além da beleza dela, assim, é uma Bíblia de aliança, que eu uso justamente para esse propósito, casamento. Então, se você quer casar, com certeza vai ser essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é a King James, é uma Bíblia em inglês, que eu gosto muito dela também, uso de vez em quando. E essa Bíblia, ela marca um período da minha vida onde eu estava buscando a Deus justamente essa questão do falar inglês, de me envolver com o inglês, de ter essa habilidade de falar inglês. Junto com essa Bíblia foi a primeira vez que eu fiz uma tradução simultânea num culto. Então, tudo isso tem um significado, e ela tem uma dedicatória. Essa Bíblia eu ganhei de um dos homens mais apaixonados por Jesus que eu já conheci. Ele já faleceu, mas ele é brasileiro, morava muito tempo nos Estados Unidos, e ele veio com um grupo de americanos, e eles me deram essa Bíblia de presente, e todos eles assinaram. Então, ela tem um símbolo muito especial. Essa Bíblia aqui, toda velhinha, ela também tem um outro significado. Quando nós compramos a sede lá na Praça da Árvore, o pastor Joel, depois que nós pagamos as 36 parcelas, ele mandou fazer uma Bíblia comemorativa da igreja. E essa Bíblia, então, ela tem 2003, quem é bom de conta, 2006 para hoje, quantos anos são? 14 anos. Então, essa Bíblia, ela tem 14 anos. Não tem mais essa Bíblia para vender. Quem tem, quem não tem mais. Você nunca vai conseguir. E ela tem a foto de todos os nossos prédios que nós já tivemos aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho que está meio zoadinho. Mas ela tem aqui, deixa eu pôr aqui, que a capa até caiu, gente, tanto que a gente usa a Bíblia. Não fala assim, o pastor é relaxado, não cuida da Bíblia, é que a gente usa tanto. Então, aqui tem a foto dos prédios antigos. Então essa Bíblia ela tem um significado muito legal, ministerialmente falando. Essa outra Bíblia aqui foi a minha primeira Bíblia. Fala assim, uau. Eu sei que quando eu estou falando, alguns estão pensando assim, Deus tem misericórdia de mim, eu vou na Conde Sarzedas comprar uma Bíblia essa semana. Pastor mostrando um monte de Bíblia, eu não tenho nenhuma em casa, aleluia. Essa Bíblia foi minha primeira Bíblia. Eu ganhei do pastor Cláudio, da pastora Maria, que são os meus tios, nossos tios. Olha só o que diz nessa Bíblia. Alex, que Deus te abençoe, que você nunca se esqueça que somente Deus pode te dirigir em todas as áreas da tua vida. Jesus te ama e nós também. Tio Cláudio e tia Maria. 7 de setembro de 1994.
Essa última que eu vou mostrar é a minha preferida. Tá linda ela, né? Isso que eu já construí essa capa não sei quantas vezes, mas eu já usei tanto essa Bíblia. Olha só aqui, quantas anotações. Se você pudesse ver, tem choro, sabe quando a página, você molha a página e ela fica enrugada de tanto choro? Tem tinta vermelha das vezes que eu usei ela no encontro, na ministração de cruz. Enfim, tem tantas marcações aqui. Essa Bíblia era do nosso pai, é a Bíblia de Estudos Plenitude. Ela tem muitas coisas interessantes. Quando eu ministrei a primeira vez, lembra que eu falei de uma Bíblia de Estudos sobre começo e recomeço? É essa Bíblia aqui, e é um legado que ele deixou para nós. Eu amo essa Bíblia, uso muito ela para estudo. E essa aqui é uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe. Ela falou assim: você tem uma Bíblia grande do seu pai, então eu vou te dar uma Bíblia grande também, para você poder ter ela na sua casa. Está aqui comigo? Óbvio que eu estou falando de um livro, a palavra de Deus, a Bíblia. Óbvio que eu estou falando de um livro. Mas por que eu usei essa ilustração e falei um pouquinho da história de cada uma das Bíblias que eu te mostrei? Porque a palavra de Deus, ela tem um significado na nossa história. Um significado. Esse livro tem um significado sentimental, mas as letras aqui dentro têm um significado espiritual. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está aqui com o pastor ainda? Existem diferentes versões, mas um só Deus e um só tema central. João 3,16. Qual que é o tema central da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas... Eu amo a palavra de Deus, e para mim ter uma Bíblia é motivo de orgulho, honra, e uso ela como base para todas as áreas da minha vida. Quando eu vou fazer um aconselhamento, a Bíblia é a palavra, é a base. Quando eu vou tomar minhas decisões, qual que é a minha base? A palavra. Quando eu vou tratar e relacionar com a minha esposa, qual que é a base? A palavra. Quando eu vou cuidar do meu filho, educar o meu filho, qual que é a base? A palavra. Como eu vou me relacionar com vocês, qual que é a base? É a palavra. Como eu enfrento os desafios da minha vida secular? Com base na palavra. Como eu vivo uma vida no Espírito, já fazendo um gancho para quinta-feira, na palavra. Tudo está baseado em sua palavra. E eu poderia citar aqui muitos reformadores, muitos teólogos, e citar o que eles poderiam dizer a respeito da palavra. Eu podia lá e falar o que Spurgeon falou, eu podia falar o que Moody falou, o que Lutero falou, o que John Wesley falou sobre a palavra, mas eu prefiro ficar com a própria palavra que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. Tudo é por ele, ele é a base de todas as coisas. E eu vou encerrar dizendo, e eu quero convidar você a se colocar de pé, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Aliás, nós vamos ler a palavra, e aí eu vou só falar 4 pontos e a gente vai encerrar. Isso é só para dar uma, tá ligado, né? O pessoal achar que está acabando mesmo. Não, mas eu vou acabar porque a gente tem que votar hoje, amém? E você que está assistindo, espero que você tenha votado certo em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Ele pede de qualquer jeito? Ele fala, se você quiser? Eu peço com... O que ele pede? Pregue a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Feche teus olhos por um instante. Pai, eu quero pedir para que o Senhor continue falando conosco. Nós não estamos falando de nós mesmos, estamos falando da Tua palavra.
e que ela possa continuar sendo viva e eficaz em nós. A palavra que tem a capacidade de nos transformar de dentro para fora. Deus, nós te pedimos que esta marca, Pai amado, de uma igreja teocêntrica, de uma igreja que Cristo é o centro, que a palavra é o fundamento, que esta seja uma marca todos os dias da nossa vida como igreja, mas principalmente na nossa vida pessoal, como cristãos, como filhos teus. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar por mais alguns instantes, em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, pregue a palavra. Eu separei aqui nesse texto 4 verdades em relação à palavra. Primeiro, pregue a palavra. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: pregue a palavra. Não pregue o que você acha, não pregue o que você gosta, não pregue a indireta, não pregue a sua opinião, não pregue conselhos, pregue o quê? A palavra. Gente, às vezes, agora não mais, mas antes, quando eu pastoreava jovens, todo dia, se eu quisesse, eu tinha uma palavra de indireta para pegar do púlpito. Todo dia. Eu podia subir no púlpito e pregar a palavra. Eu falava assim, às vezes eu sabia que tinha um jovem lá que torcia para o Corinthians. Eu podia subir no púlpito e pregar sobre maldição. Mas eu não fazia isso, porque eu tinha que pregar a palavra. Às vezes alguém chegava e falava assim: pastor, aquela pessoa está fazendo fofoca de mim. Eu podia subir no púlpito e pregar sobre fofoca, mas eu pregava a palavra. Alguém falava algo para mim, eu podia subir lá e falar e pregar e pregar e pregar, mas eu preferia pregar e sempre prefiro pregar a palavra. Existem alguns tipos de... Quando você está conversando com alguém como pastor, ou você está ajudando alguém, você tem 3 tipos de palavra para liberar. Primeiro é a sua opinião. A sua opinião, ela pode ser boa para você, mas talvez não seja boa para o outro. E sabe o que acontece? Às vezes nós queremos dar a nossa opinião como se fosse um ultimato. O ultimato sempre vai ser a palavra. Então, como pastor, eu posso dar uma opinião. Por exemplo, se alguém me pergunta e fala assim: pastor, você vai votar em quem? Eu posso até falar assim: olha, na minha opinião, eu votaria nessa linha. Mas é a minha opinião. Ela não é uma máxima, não tem que interferir naquilo que você pensa, porque é a minha opinião. Agora, eu posso dar também o segundo nível de palavra, que é o conselho. O conselho, diferente da minha opinião, é assim: olha, alguém chega para mim e fala: pastor, eu estou passando por isso, isso, isso no meu casamento. Aí eu falo: vou te dar um conselho, porque eu já passei por isso no meu casamento, e eu agi assim, 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 e deu certo. Isso é um conselho. Esse a pessoa pode até levar em consideração, porque é algo que eu vivi, que eu agi e que deu resultado. Ou eu posso falar assim: olha, eu passei por isso, fiz desse jeito, não deu certo, vamos orar junto para descobrir qual é o caminho. Mas o terceiro nível é a palavra. Esse, diferente da opinião do conselho, é um ultimato. Entendeu? Conseguiu compreender? Quando alguém chega perto de mim e fala assim: olha, para pedir um conselho ou pedir uma opinião, algo do pastor, eu falo assim: olha, a minha opinião é essa, o meu conselho é esse, mas a palavra diz. Porque aí, gente, se a pessoa sair brava, ela não vai sair brava com você, é com Deus. Aí é ela e Deus. Óbvio que o pastor vai orar, interceder, ajudar, e a gente vai buscar mais, mas conseguiu entender? Gente, vocês estão tão sérios hoje. Por exemplo, a adoração flui por meio da palavra. Você sabe quais as músicas que eu mais amo? As músicas da palavra. Sabe por que eu gosto de Ademar de Campos, por exemplo? Porque ele canta a palavra. Não é algo tipo assim: quero ser glorificado, eu sou demais, né? Ou aquelas músicas de vingança gospel. Você já viu a música de vingança gospel? Não vou cantar, porque senão o YouTube vai derrubar a gente. Mas tem as músicas de vingança gospel. Se a pessoa te viu passando pela prova, não te ajudou, aí a gente vem: homem de guerra é Jeová,
seu nome é temido na terra. Tô me arriscando a cantar, hein? Até a cantata vai. É a palavra. Ele é o leão da tribo de Judá. É diferente. A gente pega essa música, vem nos encher. É a palavra, é Neemias 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, que você nunca vai ver nesse púlpito, eu, o Adriano, ou quem for, pregar uma palavra para lavar a alma. Nós vamos pregar Sabe a diferença na nossa vida como igreja? Não é porque o pastor Alex prega, ou porque a Adriana prega, porque o Jonas fala, não, é porque nós estamos falando da palavra. Segundo, pregue a palavra. E em segundo, a palavra nunca é inconveniente. A palavra nunca pode ser considerada algo projetado única e exclusivamente para dentro do ambiente da igreja. Mas em todo tempo, em todos os lugares, a palavra de Deus se encaixa. Em todos os lugares a palavra de Deus se encaixa. No seu trabalho, com o seu chefe daquela empresa multinacional, naquela reunião super importante que vai definir se você é promovido ou não é promovido. Sabe aonde a palavra se encaixa? Bem ali. Bem ali. Eu vi um testemunho uma vez que houve um desafio. O pastor de jovens de uma igreja fez um desafio que os jovens tinham que andar com a Bíblia 30 dias sem largar. Todo dia eles tinham que andar com a Bíblia na mão. Todo dia. Ia para o trabalho, andar de ônibus, almoçar com a família, onde eles fossem, eles tinham que ir com a Bíblia. E ler também, óbvio. E aí tinha um menino que estava desempregado, marcou uma entrevista de emprego, e naquele mês que ele tinha que estar com a Bíblia na mão 24 horas. E aí a mãe do menino ligou para o pastor desesperado: pastor, pelo amor de Deus, meu filho falou que vai para a entrevista com a Bíblia na mão. E o pastor falou: deixa Deus agir. E a mãe: você não está entendendo, ele está desempregado, ele precisa desse emprego. Pois o menino foi para a entrevista com a Bíblia na mão. Quando ele chegou diante do entrevistador lá, do chefe, que ia contratar ele ou não, o cara falou assim: o que é isso na sua mão? Ele falou assim: isso aqui é a Bíblia. Ele falou: mas por que você trouxe a Bíblia na sua mão numa entrevista de emprego? Ele falou: porque esse mês eu fiz uma aliança com a minha igreja, com o meu pastor, e a aliança diz que eu não me envergonho da palavra. E nós temos um desafio de onde nós formos, nós iríamos carregar a palavra de Deus como aliança. Aquele homem olhou assim e falou assim: se você tem coragem de fazer isso, significa que você tem coragem de vestir a camisa dessa empresa, está contratado. A palavra, ela nunca é inconveniente. Nunca é. Por isso que Paulo fala: pregue a palavra, vírgula, insista. Põe aí para mim, filhão, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. É tempo e é fora de tempo. A palavra de Deus, querido, ela sempre se encaixa. Diga: a palavra de Deus sempre se encaixa. Quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos que podemos plantá-la no coração dos mais incrédulos e ela pode dar frutos. Eu estava ouvindo a rádio algum tempo atrás, e na rádio um dos colunistas daquela rádio, ele começou a citar algumas coisas, algumas frases. Ele começou a falar algumas frases. Na hora eu falei: isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Aí ele foi citando uma frase depois da outra. Eu acho que você já deve ter visto esse áudio, ou ouvido esse, visto não dá para ver áudio, né? Mas você já deve ter ouvido esse áudio em algum lugar. E aí no final ele termina e diz assim: você gostou dessas frases? Elas marcaram a sua vida. E eram versículos bíblicos muito fortes. E ele falou assim: pois então, eu li textos da Bíblia. Só que se eu falasse antes que eu ia ler alguns versículos, o seu coração ia fechar, os seus ouvidos iam se tapar, por conta do preconceito. Um colunista secular, ele não era cristão, falando sobre a importância de abrirmos os nossos ouvidos para o contexto, para opiniões talvez que divirjam das nossas. Querido, a palavra de Deus, ela sempre é e sempre vai ser oportuna. Terceiro, a palavra nos coloca de volta no curso da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos coloca de volta, porque que ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando nós estivermos correndo para um lado onde a Bíblia parece que não é suficiente, ao lermos a palavra nós seremos confrontados na nossa real necessidade.
A Bíblia, ela é um espelho de quem nós realmente somos. A Bíblia mostra o que está errado em mim. Quando você lê algo que não está de acordo com o que você pensa, não é a Bíblia que está errada, somos nós. Em último lugar, eu quero convidar você a ficar de pé agora e nós já vamos orar para encerrar. Pregue a palavra. A palavra, em quarto lugar, anuncia a volta de Cristo. A palavra fala de um Deus que está vivo e que voltará para buscar a sua noiva. Quando começarem a dizer que a palavra não é suficiente, lembra que o apóstolo Paulo falou? Eles vão procurar histórias que satisfaçam o seu eu. Quando chegar esse tempo, nós estaremos entendendo que Jesus está às portas. Quando começarem a dizer que a palavra não é suficiente, significa que chegou o tempo. Esses dias nós fomos inundados por um pastor que disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Uma das mais errôneas colocações a respeito da palavra de Deus. A Bíblia nunca precisou e nunca vai precisar ser atualizada. Lembra de quando nós falamos antropocentrismo e teocentrismo? Quando Deus é o centro, nós sempre vamos olhar e perceber que algo em nós precisa ser mudado. E que a plenitude não está naquilo que eu quero, mas está na vontade de Deus sendo estabelecida na minha vida. Por isso que eu não duvido que Jesus está chegando. Quando nós começamos a ver pastores tão relevantes, ou que eram considerados tão relevantes falando absurdos como esse, nós temos que entender que a palavra está anunciando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nesses 2 anos nós pregamos a palavra, nada além da palavra. Algumas vezes depois de um culto, algumas pessoas chegavam para mim, 1, 2 pessoas, e falavam assim: pastor, hoje foi forte, foi pesado, mas sabe, é a palavra. Eu não me senti ofendido, eu não me senti ofendida. Foi forte, mas ao invés de me sentir ofendida ou me sentir ofendido, eu me senti amado. A palavra é a única que tem a capacidade de nos exortar e nos corrigir e ainda assim nos fazer se sentir amados. Tem um filme chamado Evangelho segundo Mateus, onde mostra uma característica de Jesus. É um filme que eu mais gosto sobre Jesus, porque mostra um Jesus que é talvez o mais próximo da realidade. E ele mostra sobre um Jesus feliz, alegre, não aquele Jesus dos olhos claros, cabelo loiro, e que sempre andava com uma cara de que o mal estava pegando eles. Você já viu esse filme de Páscoa? Jesus, ao longo do filme todo, ele sempre anda meio estranho. E nesse filme não, Jesus está sempre sorrindo. E naquele trecho em que Jesus ele está falando com os seus discípulos, e ele fala a respeito do que haveria de sofrer, do que haveria de vir, e Pedro fala para ele: não, Senhor, não é isso, nós vamos até contigo até o fim e tal. Jesus faz o quê? Arreda de mim, Satanás. Nesse filme eu olhei essa cena, e no filme foi a primeira vez que eu vi algo e falei: isso aí é Jesus. Porque quando a gente pensa, a gente olha e fala assim: arreda de mim, Satanás, como se Jesus estivesse apontando o dedo para Pedro, quase que o expulsando do ser discípulo. Nesse filme a cena é assim: Jesus chega para Pedro, que falou algo que não deveria ter falado, influenciado por Satanás. Mas nesse filme Jesus abraça Pedro, no ouvido dele diz: arreda de mim, Satanás. Pedro desfalece nos braços de Jesus, chora, e Jesus começa a consolá-lo. A Bíblia não fala esses detalhes, mas eu consigo imaginar pela identidade de Jesus que ele faria e agiria desta forma, porque a palavra de Deus, ela evidencia aquilo que nós precisamos corrigir, mas ela não nos constrange no sentido de nos colocar numa posição de inferioridade.
ela nos deixa na posição de filhos. De filhos. Por isso que nós pregamos a palavra. Então eu quero dizer para você, a minha oração não vai ser longa. Na verdade, o que eu quero pedir para você é: ame a palavra. Se você prefere NVI, NTLH, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, não importa qual a versão, mas leia a palavra, seja consumido pela palavra, seja edificado pela palavra. Que quando eu vier aqui, ou quem for pregar nesse púlpito, pregar a palavra, que não seja algo novo para você, mas que seja algo testificador, que seja assim: é isso, eu li, e o pastor está pregando e está testificando o que eu já li. A palavra. Feche teus olhos. Senhor, nós te amamos, Pai. Amamos a tua palavra, que é mais doce do que o mel, que traz transformação para a nossa vida, que nos traz alegria, que nos coloca no lugar certo. Deus, a minha oração é a mesma oração que o meu tio fez lá em 1994. Que essa palavra possa nos dirigir em todas as áreas da minha vida. Que a tua palavra possa nos dirigir todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu oro para que nós como igreja não venhamos a deturpar a tua palavra, que nós não venhamos a usar ela, Senhor amado, para usurpar algo de outra pessoa, mas que a tua palavra possa trazer transformação e vida. Nós oramos para que nesses próximos anos, não só nesses 2 que passaram, mas nos próximos que virão, a palavra, Cristo, seja o centro da nossa igreja. Nós temos opinião, nós podemos dar conselhos, mas nada chega aos pés da tua palavra. E que ela continue a produzir vida, alegria, começos e recomeços dentro de cada um de nós. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E a minha oração é que você saia daqui hoje com fome da palavra. E que essa semana você leia a Bíblia como nunca antes. Eu quero ver no grupo você postando: meu Deus, eu nunca li a Bíblia com tanta frequência como eu estou lendo essa semana. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: leia a Bíblia. E um conselho que eu quero te dar, com todo amor e carinho: se você nunca fez, ainda não deve estar aberto, mas quando abrir, visite o Museu da Bíblia lá em Barueri. É uma experiência fantástica, é de graça, e você vai ter ali uma aula de Bíblia. É lindo demais, é só uma dica, amém? Aplauda o Senhor, pode se sentar em nome de Jesus. Pode se sentar, gente, fiquem à vontade. Vamos lá. Então chegou a hora dos dízimos e das ofertas, amém? Aleluia. Vamos lá. Andréia, Fernanda, Edson, fiquem felizes quando ele liga um dia antes para vocês, para falar assim: não, amanhã você tira a oferta. Porque no meu caso acontece enquanto eu subo a serra. Você tirou a oferta hoje? Então, sejam gratos, amém? Vamos continuar na palavra. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aleluia. Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Ele se alegra com você quando você participa, quando você está com Ele. E por que com alegria, Jonas?
Com alegria porque Ele tem suprido as tuas necessidades, porque Ele tem sido fiel na tua casa, porque Ele tem sido fiel no teu trabalho. Ele tem, mesmo você não tá desempregado, Ele tem suprido as suas necessidades e não tem deixado faltar nada. É por isso que é com alegria. Aleluia. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Quantos aqui são filhos de Deus? Queridos, não é só com alegria, mas é o melhor. Nós somos filhos de Deus e nós temos em nós o DNA dele. É um DNA de um Deus que cuida, um Deus que abençoa e um Deus que doa. O pastor Alex leu aqui João 3,16 e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o melhor. Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o melhor. E é o Filho dele, para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje, vivendo o melhor dessa terra, com dificuldades, mas em todo tempo Ele tem cuidado de mim e de você. Amém? Então, não só com alegria, mas dê o seu melhor. Eu não estou falando o seu melhor em quantidade, eu não estou te pedindo que você faça uma doação, o seu dízimo, a sua oferta, em valores astronômicos, mas o seu melhor. O melhor que você tem hoje para dar a Deus. Que não seja o que sobra, eu falo, não, fiz as minhas contas e sobrou tanto, esse é o valor que eu vou dar a Deus. Não, dê o seu melhor. Amém? Deus, Ele vai te recompensar. O pastor Alex usa uma frase que ele sempre fala, que ele fala assim: ninguém ganha de Deus na arte de dar. Quando você é fiel, Ele te abençoa. Amém? E deixa eu te dizer como você não deve dizimar. Por medo. Ah, se eu não dizimar, Deus vai me castigar. Querido, esse não é o nosso Deus. Ele não vai te castigar. Ninguém aqui vai te forçar a nada. Também não dizime ou oferte por constrangimento. Ah, não, se eu não levantar, os irmãos vão ver. O pastor está lá em cima, ele vai ver. Querido, essa é a sua parte com Deus, é o seu particular com Deus. Ninguém vai ter, nem tem que falar nada. Então não seja por medo, não seja por constrangimento, mas também não seja por barganha. Não fala: Deus, eu estou te dando, mas eu quero isso. Não barganhe com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Então, que seja o seu melhor e que seja com alegria. A alegria, com muito amor no seu coração. Porque da última vez que eu estive aqui, eu falei, a gente conversou sobre Deus não precisa do teu dinheiro, porque Ele é fiel e Ele é dono de todas as coisas. Então que o seu dar, o seu dizimar, o seu ofertar seja por amor, seja por alegria. Amém? E com muita alegria. Eu quero te convidar a ficar de pé. E comece a se alegrar na presença do Senhor, porque Ele te deu, Ele tem suprido as suas necessidades. Então comece a se alegrar, comece a agradecer a Deus e dizer: Deus, obrigado, obrigado por esta oportunidade, Deus. É com alegria, Pai, que eu me levanto nesta manhã, Pai, para cumprir o meu papel aqui, Deus, de dizimista e ofertante, em nome de Jesus. Passarei, pulando e dançando.
corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia, Deus. Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós participamos deste momento tão importante desse culto, Senhor, que é o nosso momento de participar, é o nosso tempo, Senhor, de honrarmos o Senhor pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que sempre, Deus, sempre que formos ofertar, dizimar, Senhor, seja com alegria, ó Pai. Senhor, e também seja, Deus, o nosso melhor, ó Pai. Nós abençoamos nesta manhã cada dizimista e cada ofertante, Senhor. Que o Senhor multiplique, Senhor, a 30, a 60, a 100 vezes mais, Pai. Deus, aos empresários, Senhor, nós declaramos uma porta de emprego, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, nós vamos já encerrar o nosso culto. Você que está em casa, você viu também as formas de contribuir aqui embaixo, pelo nosso aplicativo, pelo site, ou por meio de uma transferência eletrônica. Logo, logo tem o Pix chegando aí, né? Vai ser tudo muito mais fácil. Já chegou? Não sei se já está valendo. Já funciona, né? Nós já estamos vendo, já tivemos até uma reunião com a questão do aplicativo da nossa igreja, para essa questão do Pix, vai ficar tudo mais fácil também, em nome de Jesus. Bom, nós estamos num dia com muitas coisas acontecendo, mas antes de irmos para o final, de orarmos pelas eleições, você que já está na sua casa no segundo culto, você já votou e nós vamos orar para que Deus possa abençoar cada candidato que vai ser eleito em nome de Jesus, amém? Mas antes nós queremos dar alguns avisos, não é mesmo? Nós estamos no mês de novembro, é o segundo ano da nossa igreja e muitas programações. Amanhã a nossa live, onde que é que as pessoas podem assistir a live? Você pode assistir a nossa live no Instagram, @renovadacantareira. A live é ao meio-dia e a gente está fazendo um tema especial, aniversário de 2 anos da nossa igreja. Então tem sido muito bom a gente poder compartilhar aí sobre tudo que a gente viveu nesses 2 anos. Isso aí, então aqui nós temos a nossa agenda semanal, tudo que acontece domingo, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente não para, não aleluia. Para, a igreja não para. Então, amanhã a live vai ser muito especial. A live vai ser com a Elza. Quem é a Elza? A Elza é a moça, a mulher que foi responsável para que a igreja pudesse estar hoje nesse espaço. Ela era a presidente da ONG que existia aqui e que entendeu de Deus que a igreja era o tempo da igreja estar nesse lugar para pregar a palavra e ajudar as pessoas. Então, amanhã a gente vai conversar um pouquinho como foi esse processo, como Deus ministrou no coração dela. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa live meio-dia. Se você não pode assistir depois no nosso IGTV. Outro aviso que a gente quer dar, você que está nos assistindo em casa, todos os avisos estão aqui na descrição do vídeo. Mas o outro aviso que eu queria falar com você é sobre a nossa quinta online. Nós estamos indo já para a terceira mensagem. Fala, meu Deus! Vida no Espírito. Essa quinta às 8 horas nós vamos fazer ao vivo de novo, porque ao vivo é mais legal, não é? Vocês também acham, né? Eu acho que é mais legal. Então a gente vai fazer ao vivo. Lá. E quem vai ministrar, ó? Amém. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada, amém? Ô, glória. Outra canção aí saindo em nome de Jesus. Ai, Senhor, a gente não pode ter uma, né? Já tem que sempre então, desafiando. Vida no Espírito, youtube.com/renovadacantareira. Outro aviso importante é que no dia 25, fala vocês. Dia 25 nós estaremos aqui numa noite celebrando, glória a Deus, é uma quarta-feira, não teremos as nossas células online, mas nós estaremos todos reunidos aqui, nosso culto à noite, às 20 horas, para comemorar o aniversário da nossa igreja. Porque dia 25 é o dia mesmo do aniversário, então nós vamos ter aqui um tempo de celulão, de culto de celebração. Vamos ter bexiga? Não, vai ser de bexiga dia 29. Ah, então tá bom. Então vai ser um culto de celebração e teremos a presença especial do apóstolo Joel ministrando aqui pra gente. Então mobilize a sua célula, convide pessoas e venha estar conosco, em nome de Jesus. Combinado? Então aos líderes de célula, dia 25 a gente vai ter que ter gente de pé aqui, ó, na galeria. Aleluia! Entendeu?
Gente Na na galeria. galeria, gente assistindo Vocês nos telões lá visualizaram a fora. galeria. Dia 25, às 8 da noite. Não vai ter neblina na serra, não vai ter nada. Nome Você de que tá em casa, Jesus. Não se vem prepare. pra cá. Não vai ter chuva, não vai ter trânsito, não vai ter árvore no meio do caminho. Nome de não vai ter Jesus. bombeiro, não vai Já ter nada. profetizamos, E não é só declaramos para em nome de casado, é para Jesus. todo mundo, viu? Então, dia 25, eu quero ver você aqui lotando essas Aleluia. cadeiras com a presença do apóstolo Joel. Amém? E acho que é isso, né? De avisos importantes, toda a nossa agenda. Domingo que vem, culto, e vamos estar juntos. A você que está conosco pela primeira vez, seja online ou aqui, seja muito bem-vindo. Nós amamos cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos orar pelas nossas eleições. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu acho que ninguém votou aqui ainda, certo? Alguém já votou? Já votaram? Então agora nós vamos sair. Eu até peço assim que nós não vamos poder ficar muito tempo, porque ainda tem que votar e a gente mudou de casa e agora nosso colégio ainda é longe de onde a gente mora. Então a gente vai sair de um lugar e ir para o outro, depois voltar para o outro e ir para o outro de novo. Então vai ser um domingo assim poderoso, é esse nome de Jesus, né? Mas nós queremos orar. Como eu falei aqui, existem opiniões, certo? Mas nós precisamos como igreja saber e buscar a direção de Deus em quem nós vamos digitar ali naquela urna. Nós nunca vamos não existe, né? Nós nunca vamos direcionar você ou falar, você tem que votar nesse ou naquele candidato. A única coisa que eu peço para você é cuidado com as agendas daquele candidato que você vai votar. Olha qual é a agenda. A Bíblia fala o que a respeito de aborto, o que a Bíblia fala a respeito de ideologias de gênero. Então tome muito cuidado. Você é livre, nós vivemos num país livre, todos nós aqui somos, mas ore. Então que Deus possa abençoar cada município da nossa nação, aos prefeitos que serão eleitos, aos vereadores que serão eleitos, que eles sejam homens e mulheres compromissados primeiro com a civilidade, com o nosso município, que sejam responsáveis com as leis, que não sejam corruptos. E depois, nós oramos sim, para que homens possam se levantar e mulheres possam se levantar para uma agenda que tem a ver com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Está claro isso? Então saiba que hoje, quando você for votar, você está exercendo o seu papel de cidadão. Quando Jesus é questionado sobre aquela moeda, se ele deveria ou não pagar impostos a César, o que Jesus disse? Quem é o rosto nessa moeda? É de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se nós estamos diante das eleições, nosso papel é votar. Não dá aquele migué de justificar não, tá? Que agora pode justificar pelo celular, e aí você fala, estou com uma dorzinha aqui na lombar, na segunda e a terceira vértebra, acho que eu vou justificar pelo celular. Acho que a única que pode é a Vera, né Vera, que vota lá em Florianópolis, então. Mas os demais, por favor, exerçam essa responsabilidade. Você ora por nós, então, Amém. pelas eleições. Senhor, nós, como igreja, Pai, nos apresentamos diante do Senhor, te clamando por esse tempo de eleições, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus soberano, Pai, e o Senhor é aquele que tem poder de mover nos corações. O coração do rei está nas tuas mãos. Clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor direcione esse tempo de eleições, para que o Senhor nos dê sabedoria para exercer ali a votação, para poder colocar ali as pessoas que sejam de acordo com a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa direcionar, mover corações, Pai, que possamos viver um tempo, Pai, onde toda a corrupção seja tirada. Oh Deus, que possamos viver um tempo, Pai, onde possamos experimentar, Senhor, da tua graça manifesta no nosso país, na nossa cidade, Pai, em nome de Jesus. Nos direciona, nos dá estratégias, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá direção em tudo que formos fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? E ore quando sair o resultado, que Deus possa ter graça e misericórdia de nós. Vamos encerrar o nosso culto e eu queria chamar aqui a Andresa, queria chamar aqui a Fernanda e o Benjamin. Cadê o Benjamin? Benjamin, trazer ele agora. Dá para trazer, Ana? Obrigada. Ele gritou, tô indo? Jesus amado. Ele ouviu lá de baixo? Pode subir, vem cá. Filho! Você que está Gente, em ele casa, ouviu nós mesmo. vamos honrar a Deus pela vida da Andresa, a vida da Fernanda. Vem cá, e filha, pra Benjamin. gente orar pelo seu aniversário, meu amor. Meu Deus, descalço, o Senhor.
Vem cá, B, filha. sobe aqui. Vem cá com o Vem cá, papai. Benjamin. Oh, fica aqui. Vem cá. Pertinho, papai. Dá a mão aqui. Eu queria que você estendesse as mãos para os nossos aniversariantes dessa semana. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós abençoamos a vida do Benjamin, que ele continue a crescer em estatura e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Abençoamos a Andresa, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Nós a abençoamos que seja um novo tempo, um novo ciclo na vida dela, um novo ano que se inicia, onde ela verá a maravilha do Senhor na vida dela, Pai, com sinais, prodígios, milagres, portas se abrindo. A Fê, nós abençoamos a vida dela, abençoamos esse novo ciclo. Deus, o Senhor já falou ao nosso coração, e eu não tenho dúvida que será um novo ano. Deus, esse ano que se inicia para a vida dela será de muita novidade, e em todas elas o Senhor estará presente. Como igreja, nós nos alegramos por estarmos juntos com eles e desfrutando da amizade deles. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Para os aniversariantes, nada. Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção. Bênção. Vitória, 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 vitória. Com Jesus. Deus abençoe vocês. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu te amo em Jesus. Você que está em casa, nós te amamos. Fique com Deus. Até a nossa agenda online.